Página 109, 18º. Fome do caracol. Os caracóis podem ser carnívoros. Aquela caracol fêmea, estacionada perto da mesa do professor, estava na frente de todos na posição da carteira, mas, nas avaliações, atrás de Laico, o garoto prodígio. Ela desejava sangue. Estava disposta a fazer qualquer coisa para ser a aluna número 1 da sala. O trabalho mais importante do ano definiria quem era o melhor aluno da sala. Não importaria o quanto haviam conquistado de notas nas outras matérias. Lua iluminaria o caminho do melhor aluno. Os próprios alunos a colocaram no pedestal de mais importante professora do curso. Como surpreender uma professora sedenta por novidades? Antropofagia. Página 110, 19º. Crônica do princípio. Aquela foi uma cena emocionante ao extremo. De seus detalhes, no entanto, não consigo me lembrar, mas as lágrimas nos olhos de Júlia, linda e jovem, agora viúva, sepultando seu marido, fez-me refletir sobre o maior desafio da vida, que a mim se resume em não se sentir só, o que não quer dizer estar rodeado, mas sim ser amado. Como não estar só? Indaguei-me. Quando o amor de sua vida tem a vida ceifada repentina e precocemente por um delinquente que sai atirando para todo lado, tentando acertar alguém que ninguém sabia quem era e acaba acertando um honesto trabalhador e também jovem cidadão a tomar sua cerveja no mais requintado bar da Avenida Canaã, a avenida principal de Ariquemes, como? É sem dúvida uma difícil reflexão. Chego até ter um nó no cérebro e meus neurônios entram em conflito. A razão não me é suficiente. Prefiro recorrer ao mais incompreensível dos sentimentos, o amor. Uma estranha figura em substantivo abstrato, revelado que se aproveita de pequenos encontros para algemar corações, deixando duas pessoas tão presas quanto um delicado, frágil e belo passarinho em sua gaiola, tão frágil e convicto de sua prisão que se ganhasse a liberdade provavelmente morreria. Será que Júlia sobreviverá sem ter seu amado na outra argola da algema, fazendo-lhe companhia? Refletindo, percebi que aí está a grande resposta ao mistério da questão. Basta somente que a enlutada viúva encontre alguém por quem o amor seja tão forte quanto ao que sente pelo homem que agora descansa no paraíso. Caso esse exista, é claro. E se ela encontrar essa pessoa, talvez a vida volte a fazer sentido. Não faço tipo otimista de ser. Acredito que talvez aquela jovem nunca ame alguém outra vez. Talvez, para que tudo volte a fazer sentido, ela precisa ir ao encontro de seu amado, que agora jaz na eternidade da inexistência. Talvez ela fique enojada dos cínicos pêsames que lhe serão oferecidos por mera educação, e por isso trancar-se-á em seu sombrio paraíso, feito de paredes negras, luzes apagadas, lâminas afiadas e sangue escorrendo pelos pulsos. Ao terminar o funeral, tive a certeza de que esses talvez, que se apresentam em inúmeras formas, trilham por um caminho de reencontro com a felicidade, possível apenas pela página 111. Prisão voluntária a um amor puro e delicado, fazendo com que dois amantes não se sintam sós. Talvez eles se reencontrem, por que não? Todavia, o que mais me intriga, agora que escrevo, é que estive dentro da história minha encomendada. Imaginem a minha surpresa em descobrir que o atirador é mais um desses que estão se suicidando do 9º andar dos prédios pela cidade. Após perder o que de melhor tinha em sua essência, o medo, o sentimento que o aprisionava dentro de si e que lhe impedia de expelir sua fúria e o que tornava humano e o que fazia resistir às imposições sociais. Medo, o terceiro item da lista da lua,
para se produzir uma obra revolucionária e inovadora. Com tantos sentimentos aprisionados em cada ser humano, por que roubar e usar o medo daquele jovem? Quando eu descobri, já era tarde. Página 112. 20º. Museu do Medo. Na tela, Hollywood parecia ter devorado um indígena e o levado para o espaço para ser oferecido em sacrifício aos deuses que vagueiam pelo universo colonizando os planetas menos evoluídos. Os estômagos na sala ficaram revirados com a cena que se seguiu. Negros dançavam sob um crepúsculo multicolorido. Perfeito! Não fosse a chuva de fogo que começou a cair do céu, dizimando aquele povo, a câmera começa a subir, fica no enquadramento zenital e se ruma ao céu, apontada para a terra. Viu-se a África em chamas. Surgiu na tela o nome da obra, Conquista dos Supremos. Na sequência, uma cena em que há 33 pequenas gaiolas, nas quais cabeças de gays estão presas, estão nus, com as mãos amarradas para trás, mirando as gaiolas enfileiradas, um rifle. Alunos, professores, todos que estavam no auditório para a apresentação dos trabalhos, ficaram atônitos. Um trailer, uma mostra do que estava por vir no trabalho da Caracol Indigesta. Pelo amor de qualquer coisa, que porra é essa? Desculpe-me o palavrão. Obrigada. Por que obrigada? Porque a senhora ficou incomodada. Creio que vais adorar o resultado final. Não, meu amor, isso está terrível. Quando me dissestes que estava fazendo o roteiro para um filme que incomodaria, que seria a exposição do que muitos pensam, mas nunca se encorajam em expor. Sim, mas... Professor, eu dei o que você pediu. Você nunca viu isso? Não só vi, como reconheço o plágio da cena final do seu trailer. Uma cena do filme A Casa que Jack Construiu, do Lars von Trier. Um filme terrível, indigesto, mas a cena dentro do contexto do filme é aceitável, mais do que conversamos durante o bimestre. Seu texto iria refletir muito sobre você e sobre pessoas que lhe são próximas. Página 113. Professora, esse é o meu trabalho. Você gostando ou não do que penso, provoquei algo em você. Isso é arte. Eu quero saber a opinião dos outros professores da banca. Primeiro, a professora Aurora Maria. Bem, Lua e Larissa, concordo que a prévia do trabalho soe quase imundo. Eu não consigo parar de pensar no que vi. Enquanto arte foi certeiro, enquanto reflexo seu, Larissa, tenho medo. E novamente você acerta. Uma obra precisa despertar sentimentos. Contudo, preciso ressaltar que enquanto você bebia de Hollywood, você não absorveu o que ela tinha de melhor no cinema. Absorveu o que tinha de pior, e não apenas isso. Incorporou a si mesmo servindo aos propósitos de supressão cultural a que se destina a maioria das obras lá produzidas, que saem pelo mundo engolindo qualquer possibilidade de construção, evolução ou revolução cultural dos países que recebem seus filmes, ou seja, não foi antropofágico, suicidofágico. Larissa mordia os lábios e parecia que um fogo invisível queimasse em sua face, deixando-a vermelha de raiva e de ódio. Professora Clara Sagué, o que tens a dizer sobre o trabalho? Não sei o que definitivamente virá nesse filme, já que não tenho acesso ao roteiro que você escreveu. Segundo a Lua, você não quis mostrar a ela e que fez outros trabalhos para complementar sua nota nas fases iniciais do projeto. Preciso dizer que estou positivamente orgulhosa de ter saído da caixa. Você não apenas se aventurou por um gênero textual que não trabalhamos, o roteiro de cinema. Imagino que seu trabalho tenha lhe custado muito dinheiro e que dinheiro não seja problema para você. Mas concordo com as professoras. Seu trabalho, além do plágio, no caso da cena do Lars, tem um problema que não sei se no roteiro é resolvido. O despropósito com a crueldade contra as minorias. Sinceramente, estou com vontade de vomitar, e por isso creio que tenhas feito realmente uma obra de arte.
Só não vale a nota máxima pelo plágio descarado. Não foi plágio, defende-se Larissa, deixando um ar de dúvida no rosto das 3 professoras. Foi inspiração. No filme de Lars, não são gays. De certo modo, concordo, diz Clara. Todavia, não é nada novo. Certo, disse Lua. Vamos aos próximos trabalhos. Página 114. E a minha nota? Questiona Larissa. Precisaremos avaliar, mas acho que você não teve esperança, paciência, nem criatividade para conseguir pensar em algo novo. Fosse por um caminho fácil, colocou tanto horror, provocaste tanto medo que no fim... Bem, deixa para lá. Em breve lhe passo sua nota e por isso nenhuma nota será entregue hoje. Ah, reclama em coro o auditório de alunos. Sem A nem B, está decidido. Vamos ao próximo trabalho. Um poema em homenagem ao nosso querido anjo que injustificadamente nos abandonou, Loiriol. O poema é um dos poemas que estarão no livro que ele está escrevendo. Vem até o palco, Laico. Aplausos. A turma o amava. Começou a declamar ou aquilo que era para ter um tom enlutado, mas que fora travestido de leveza. Hipocrisia na última cena, disse ele em tom dramático, deixando escapar um sorriso no canto da boca, seguido de um olhar quase psicopata. As pessoas ficam extremamente poéticas quando sentem o cheiro da morte. Respirou fundo, fechou os olhos como se sentisse algum cheiro. Ou quando ela sorrateiramente gesticulou com os braços como se 2 cobras dançassem em sua frente. Aparece sem aviso e sequestra a vida de um ente querido. Olhos estatalados. Um sequestro injusto, pois nada é pedido em troca e nunca há devolução. Respira fundo como se tirasse um nó da garganta. Pensando bem, não se trata de sequestro, é roubo mesmo. Tom áspero e revolucionário. É isso. A morte é uma grande negra e sombria ladra. Acusa rispidamente. Dizem que ela espera o momento certo, cochichando. Página 115. Para dar o bote assim como a serpente mais venenosa de um Éden qualquer à espreita de alguma indefesa Eva. Para falar a verdade, todos esses maldizeres, sorrindo, a respeito da morte, resume-se em uma única certeza. A morte nada mais faz do que o seu serviço, passivo. Assim como um jardineiro cuida do jardim, um padeiro faz pães, uma prostituta trepa, a morte suga a alma, ávida a vida. Para que maldizer a morte, tom de deboche, se ela é a única certeza que o homem tem nessa vida? Aliás, não ando procurando a morte, mas se ela aparecesse, a chamaria para um chá da tarde, sorrindo, e quem sabe para um jantar à luz de velas. Não tenho medo da morte, só espero que seja breve a passagem pelo portal, e que quando a vida se esvair, tom delicado, meu espírito encontre o potinho de ouro no fim do arco-íris. Procuro entender o sentido da morte, indiferente e estático em frente à plateia, pois dela não posso correr. Mas o que não entendo é o sentido da vida. É pura insanidade. O sentido da vida é um disparate. Você só vai conhecê-lo quando morrer, e aí não vale mais a pena, se bem que tem tanta gente que vive morta por dentro, que a condição é só um detalhe, que o pulsar do sangue pelas veias representa apenas o combustível que movimenta uma máquina qualquer. Página 116. Enferrujada e quase sem serventia. Enquanto a vida me oferecer emoções, sorrindo, e apresentar algum sentido para a respiração, quero viver. Mas quando, enfim, nada mais fizer sentido, quero em um enlace negro me jogar nos braços da morte, pois o cheiro da morte é o perfume da vida. A plateia se agrada, aplaude, Laico se curva em reverência e agradecimento aos aplausos. Se nada der certo, posso tentar ser ator, brinca a lua e continua. Mas sobre a sua prévia eu esperava mais. Não há nada de novo.
Pedro Bial já fez um texto semelhante e frustrante, apesar de ótima performance. Você havia mostrado outras coisas. Era tudo tão interessante, tão espantosamente diferente. O que aconteceu? Desculpe, professora, mas eu quis fazer esse em homenagem ao... Sim, isso você colocou na sinopse da sua apresentação de hoje, mas nada justifica a falta de identidade que você tinha criado nos outros poemas. Desculpe, não se desculpe. Apenas reflita sobre os elementos que possibilitam a uma obra ser inovadora. É que eu não queria te decepcionar. Não me decepcionou, decepcionou a si mesmo. Bem, meus queridos, preciso dizer que eu elevei o nível de exigência, pois quero que sejam a melhor turma de literatura que esse curso já viu. Apesar dos pesares, estão bem acima da média. Por se tratar do primeiro semestre, estou surpresa. Por isso, a nota desse segundo bimestre será para todos acima de 8. Página 117. 21º. Parquinho de Deus. Quem nos dera vermes pretensiosos que, ao contrário do que pregam os lobos pelos pastos sobre grande mito da criação, a ordem do mundo fosse estabelecida magicamente pela própria existência ou pelo acaso. Mas, todavia, entretanto, no entanto, o que acaba fazendo mais sentido é que a sucessão de acontecimentos seja construída e controlada pela escritura narrativa de um sádico escritor, que chamam por aí de Deus, que no alto de sua glória que se diverte com a desgraça dos vermes que superestimam a própria existência. Deuse, Criadore, Escritore, Piadiste, Humanes, Prepotentes, Vermes. Por que diabos as pessoas acreditamos no livre-arbítrio, se às vezes nós fazemos escolhas idiotas como se estivéssemos em transe, como se não fôssemos deveras quem de fato optou pela insanidade? Destino? Deus? Somos formigas no parquinho de Deus. Tudo é pela sua vontade, dizem. Eu matava formigas, causava tempestade em suas casas, já fui Deus, imagem, semelhança e ato. Formigas, piores que vermes, inúteis destruidores do que de melhor tem o planeta. Tudo natural, exceto humanos. Página 118. Não o bastante ao que lhe fora destinado, já que não o conhecia. Alegrava-se com a possibilidade de ver pela terceira vez aqueles pés, aquela cabeça de bicho, aquele quadro. Tinha ido a uma exposição na Europa para vê-lo. Foi também à Argentina, mas agora o veria no berço como um recém-nascido de 100 anos, seu Benjamin Button. Quinta-feira, 21 de abril de 2018, quase 5 horas da manhã, céu alaranjado, um vento gelado de fazer o queixo tremer, a epiderme se empelotar em arrepios e as vértebras trincarem, batia no peito dos alunos que esperavam pelo ônibus que os levaria para São Paulo. Loiriol iluminava a madrugada e aquecia a todos com um sorriso, mas se aquecia nos braços de Laico. Larissa olhava torto, detestava vinhados. Laico não era gay, mas estava se tornando no mínimo bissexual, já que não ficava esporadicamente com homens. Tinha se tornado rotineira a relação entre ele e Loiriol. Estava se apaixonando. Duplamente apaixonado. Luz era uma paixão, um amor. Loiriol. Com ambos mantinha uma relação aberta para novas relações, ainda que seu coração estivesse fixando raízes. Isso não significava, no entanto, que ele não iria se divertir com outras pessoas. Sentados na escadaria, eles cantavam Buarque, Caetano, Gadu, Carolina, Betânia. 3 turmas ocupavam as escadarias. Cantavam alto, mas um verdadeiro auê, gritos e palmas, fez as pombas que dormiam nas árvores da praça que ficavam entre a escadaria da universidade e o teatro acordarem e baterem asas para longe. Os habitantes dos prédios em volta acordaram com a arruaça dos alunos. Uma senhora saiu à janela. Vão para o inferno, seus maconheiros desgraçados. De outro prédio, um homem vociferou.
Comunistas, voltem para Cuba. Página 119. Todo o alvoroço era porque a professora havia chegado. Caminhava em direção aos alunos como se desfilasse na passarela da New York Fashion Week. Vamos viajar, meus amores. Cadê o busão, profê? Já está chegando, falei com o motorista ao telefone há 3 minutos. Euforia exalando pelos poros até dos menos interessados na arte moderna. Viagens acadêmicas são sempre uma pílula azul para que o entusiasmo dos acadêmicos não se esmoreçam. Mamãe, que tanto amo, estou indo ver meus ancestrais, disse Laico no dia anterior. Espero que faça valer nossa sorte, respondeu sorrindo. Antes mesmo da viagem, Laico sentia-se contaminado por uma alegria. Queria se banhar das obras, da energia que elas emanavam. Queria que fosse tomado subitamente por uma inspiração que lhe fizesse pensar na obra que teria que entregar no final do ano, mas que no final daquele semestre precisaria ter corpo. Com a pílula na boca, todos embarcaram rumo a São Paulo. 2 ônibus. Adultos viram crianças quando viajam em bandos. Quando não precisam se preocupar com nada além de vivenciar cada momento como se o mundo não fosse o que é. O que é o mundo, caro leitor? Você não vai querer saber o que eu acho do mundo. Cantaram, contaram piadas, sorriram e esqueceram que era uma excursão acadêmica. Hotel, almoço, descanso. Alguns alunos, como sempre acontece, transaram, outros puxaram umas bola, piscina, bebidas, noite, 22 horas, toque de recolher. Ao entrarem no museu, a turma já estava contaminada por toda a paixão que a lua sentia pelo movimento modernista, pelas obras das vanguardas derivadas a partir da Semana de Arte Moderna. Página 120. Quase tudo que estava exposto havia sido previamente trabalhado pela professora. Tudo que restava a todos era absorver cada traço, cada verso, cada nota, cada obra. Lua não escondia a emoção que deixava nascer nos olhos e desaguar em sua face. À sua frente, o sol, apresentando-se atrás dos cactos, dizia-lhe que havia levado aqueles alunos ao museu por um motivo: iluminar a insensibilidade de cada um deles, para que o que quer que se tornassem a partir do curso de letras, o curso que era base para qualquer profissão, seriam profissionais excepcionais, que, assim como ela, não mediriam esforços para serem os melhores. Ao perceberem o quão emocionada estava a lua, como se na lua estivesse, como se de lua se banhasse e poesia se tornasse, 90 acadêmicos a abraçaram e a 3 metros de distância do grande deus Abapuru, deixaram-se hipnotizar. Caracóis não abraçam. Antropofagia. No centro da cidade, desafiados pela professora, os alunos, quase que em uma performance, foram para o pequeno vão entre a ciclovia e as faixas dos carros, a fim de absorver o caos da cidade, o ruído do tempo se dissolvendo nas pistas, os olhares esperançosos dentro dos carros, os olhares quase mortos dos moradores de rua, que à beira do abismo esperavam por um empurrão, absorver o compromisso diário de movimentar a economia do país, absorver a despreocupação reflexiva com a importância do dia anterior, absorver. De mãos dadas, um cordão de 90 pessoas chamava atenção. Um caracol não tem mãos. Uma senhorinha corcunda atravessou a avenida e questionou a um dos alunos: "O que estão fazendo?" "Antropofagia." "O que é isso?" "Nos alimentando da cidade. Podemos nos alimentar da senhora?" "Sangue de Jesus tem poderes", bravejou e saiu acelerada. Não era o melhor aluno do curso, mas dentre todos, definitivamente ele era o mais indicado para lidar com a senhorinha intrigada. Definitivamente, era aquele que tinha tal inteligência emocional, o elemento que poderia ser absorvido pela arte inovadora. Estava sendo observada há algum tempo. Página 121. O aluno riu e voltou a se concentrar em comer a cidade.
Quem dera no mundo houvesse justiça e todos tivessem as mesmas oportunidades. Quem dera se as pessoas que melhores condições possuem e desfrutam de oportunidades tivessem a humanidade em compartilhar. Quem dera todos conhecessem e fossem tocados positivamente pela arte. Jamais se esqueceriam daquela aula de 2 dias. Não apenas pela aula ou a incrível experiência de conhecer obras tão importantes para a arte brasileira. Hotel, Batidas na Porta, Leminski, que não era filho do poeta, mas esse nome tinha em homenagem ao próprio Leminski. O rapaz que deixou a senhora espantada naquela tarde abriu a porta. Sorriu. Oi, entre, disse convidando seu fim para entrar. Obrigado. Perspicaz e inteligente o modo com que espantou a senhora para continuar fazendo o exercício da lua. Obrigado, sente-se, disse apontando para a cadeira na antessala do quarto. Desceu até o 9º andar. Pulou. A mãe, desesperada, grita para que liguem para a emergência, para que salvem seu filho. Era tarde. Leminski estava morto. Perdera a vontade de viver. Perdera a razão de viver. Sentia como se o mundo julgasse, invadisse a sua vida. Desde que voltara da excursão, havia esvaído de si. No velório, todos os alunos e professores lamentavam. Tão doce, disse um. Um dos meus melhores alunos, disse outro. Sempre sabia o que dizer e para quem dizer. Página 122. Sim, parecia que ele lia sua mente. Sim, chegava a ser assustador. Sim, não era muito dedicado. Verdade, mas era um ótimo ser humano. Sob 7 palmos, perdeu o que lhe fazia humano.